seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Oh, glória! Você está animado com a palavra? Aleluia! Deus é bom! Nosso tema desse mês é Deus de aliança. Amém, queridos? Então, esse mês nós estamos falando sobre esse tema, Deus de aliança. E hoje nós vamos falar sobre a nova aliança. Amém, queridos? Você está animado? É a aliança na qual nós fazemos parte. Nós temos essa aliança com o Senhor, essa nova aliança. Amém? Eu gostaria de abrir com você, que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23. Amém? 1 Coríntios 11, 23. Amém, queridos? Aqui o apóstolo Paulo, ele vai entregar a nós o que ele recebeu, ele vai citar aqui o que Cristo disse sobre essa nova aliança. Amém? Você está comigo? Você achou o texto? 1 Coríntios 11, 23. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia! Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, depois de haver comido, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém? Então Jesus, ele estava anunciando que viria uma nova aliança. Ele diz que ele entregaria o seu corpo, o seu sangue seria derramado. Ele diz que ele morreria e ressuscitaria, e ia inaugurar, ia iniciar uma nova aliança. Amém? A aliança na qual eu e você pertencemos. Nós pertencemos a essa nova aliança que Cristo disse que ia iniciar quando ele entregasse o seu corpo e derramasse o seu sangue. Amém? Ele fala dessa nova aliança e ele diz sobre um memorial. Toda aliança tem um memorial, tem um selo, amém? E o selo da nova aliança é a ceia. Nós vemos no Velho Testamento lá uma aliança que o Senhor havia feito com Noé. Nós vemos que ali também tinha um memorial, tinha um selo da aliança. Nós vemos que tinha um arco-íris. Toda vez que o arco-íris parecia no céu, era um sinal, amém? Era um sinal que trazia a memória deles, uma lembrança ao Senhor e aos contratantes daquela aliança, que o mundo não mais seria destruído com água. Amém? Então toda aliança tem um memorial, tem um selo que faz com que os contratantes sejam lembrados e tenham consciência da sua aliança. Amém, queridos? Então toda vez que nós ceamos, é um memorial, é um selo da aliança que nós temos com o Senhor. Isso nos faz lembrado e consciente da aliança que nós temos com o Senhor. Amém? Então a ceia não é um simples ritual, mas é um memorial. Amém? É um selo da aliança que você tem com o Senhor. Então toda vez que você participa da ceia, isso traz a sua lembrança e consciência da aliança que você tem com o seu Pai, com Cristo Jesus. Amém, queridos? E nós vemos que em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 6, a Bíblia nos diz que Jesus, ele era um mediador de uma superior aliança, instituída, baseada em superiores promessas. Amém? Então você observa que ele fala que essa nova aliança é uma superior aliança, instituída com base em uma superior
promessa. E eu gosto da revista corrigida, da Bíblia Revista Corrigida, que ele diz superior, ele troca essa palavra superior por melhor. Ou seja, uma melhor aliança, instituída com base em melhores promessas. Então, a aliança que eu tenho com o Senhor, hoje a nova aliança, é uma superior aliança, é uma melhor aliança, amém? Instituída com base em superiores promessas, ou seja, em melhores promessas, amém? Se é superior, se é melhor, isso significa que ela tem tudo o que havia nas outras alianças e ainda coisas a mais, amém? Se não tivesse tudo o que tem nas outras, como eu ia medir que é superior? Então é superior porque tem tudo que engloba nas outras alianças e ainda outras coisas no qual nas outras alianças. Amém? Aleluia. Nós vemos que na aliança que o Senhor fez com Abraão, ele disse que ele seria abençoado. Amém? Então, se a nossa aliança é superior, nós também somos abençoados. Amém? A Bíblia nos diz que Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão também chegassem a nós. Amém? Então, numa aliança que o Senhor havia feito com Abraão lá atrás, ele o abençoou. E nessa aliança que nós estamos, que é superior, que é melhor, também tem as mesmas bênçãos no qual Abraão foi abençoado. Então também nos pertence. Amém, queridos? Nós vemos numa aliança que o Senhor fez com o povo de Israel, quando tira ele lá da escravidão do Egito, a Bíblia diz que não havia nenhum inválido. Ao meio da revista corrigida, diz que não havia nenhum enfermo. Se não havia nenhum enfermo naquela aliança, você imagina na nossa aliança que temos com Ele, que é superior, que é melhor. Amém, queridos? E aí nós temos que fazer lembrança, um memorial, um selo da aliança, que o corpo dele foi moído, foi transpassado por conta das nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre os golpes que o feriram, nós fomos sarados. Então na nossa aliança também tem cura. Aleluia! Amém? Uma aliança superior, uma aliança melhor, instituída com base em superiores promessas e melhores promessas. Tem tudo que nas outras alianças tinham e algo a mais. Amém, querido? E eu quero trazer para você nessa noite 4 coisas que tem na nossa aliança que não havia nas alianças anteriores. Amém? Aleluia. A primeira coisa que eu quero trazer para você é: na nova aliança, na aliança no qual nós estamos, no qual tem superiores promessas ou melhores promessas, tem 4 tópicos, 4 coisas que não haviam nas outras alianças. E a primeira é: os pecados são totalmente perdoados. Em nenhuma aliança os pecados eram totalmente perdoados. É somente na minha e na sua aliança que os pecados são totalmente perdoados. Amém? Eu vou ler com você, mas em Hebreus no capítulo 10, no versículo 1, ele fala que a lei era sombra dos bens vindouros. Amém? E diz que os ofertantes nunca limpava a sua consciência de pecado através do sacrifício que era feito todo ano, porque uma vez oferecido o sacrifício, já não cessaria os sacrifícios, se o sacrifício limpasse a nossa consciência de pecado. Mas a Bíblia diz que aquilo era uma recordação que todo ano se fazia, mostrando a condição do homem, que ele precisava de um sacrifício superior, porque o sangue de bode e de touro nunca foi o suficiente para limpar a nossa consciência de pecado. Então nenhuma aliança que foi feita no passado limpou o homem totalmente dos seus pecados. Eu quero abrir com você em Hebreus no capítulo 10, no versículo 4, que isso está escrito lá para a gente ver. Amém? Você está comigo? Você está animado com a aliança que você tem com o Senhor? Você está sentado?
Aleluia, quase não sai. Você está sentado na mesa. Não tem medo, não tem culpa, não tem enfermidade, não tem falta. Amém? Porque você está sentado à mesa do Pai. Amém? Hebreus capítulo 10. No versículo, a partir do versículo 1, eu vou ler com você até o versículo 4. Amém? Ele diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de se oferecer sacrifício, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Amém? Então nenhuma aliança anterior limpou o homem perfeitamente de todos os seus pecados. A única aliança que faz o homem perfeitamente limpo de todo o pecado é a nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz que esse é o sangue do seu Filho, que purificou todos os nossos pecados. Então em 1 João 1,7 diz que o sangue de Cristo purificou de todos os pecados. Amém? Não ficou nada, ele purificou todos os nossos pecados. Amém, queridos? E nós temos ainda em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 12, diz que eu terei misericórdia das suas iniquidades, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Aleluia, ele jamais se lembrará dos nossos pecados. Amém? Hebreus 8:12 na parte B. Amém? Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Por que não? Porque o seu sangue fez remissão dos nossos pecados. Amém? Lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 28, Jesus ele disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado por muitos para remissão de pecado. Ele diz que aquele sangue foi derramado não para um, mas para muitos, para remissão de pecado. Amém? Remissão é perdão de pecados. Amém? Limpando a nossa consciência. Eu quero ler para você a definição correta, que eu não quero perder nada. Remissão é perdão de pecados, permitindo que tivessem remissão é perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Então vou repetir: remissão é perdão dos pecados. Amém? Permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Isso é remissão. Amém? É perdão de pecado, permitindo que ele fosse apagado da memória, como ele se nunca tivesse sido cometido. Por isso Hebreus capítulo 8, versículo 12, disse que ele não se lembraria dos nossos pecados, porque o seu sangue nos redimiu. Amém? Limpou, perdão dos pecados, permitindo que sejam apagados da nossa memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Amém? Então o sangue de Cristo, ele fez isso, ele apagou os nossos pecados de uma vez por todas. Amém, queridos? E nós vemos ainda em Colossenses 2,14, o escritor dizendo assim: tendo cancelado, riscado, apagado todo o escrito de dívida que havia contra nós, que constava por ordenança e que nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, cravando na cruz. Ou seja, na cruz do Calvário, ele
cancelou, Ele riscou, Ele apagou todo o nosso escrito de dívida. Não devemos mais nada, totalmente pagos os nossos pecados, totalmente purificados. Ele não lembra mais. Aleluia. Nenhuma aliança fez isso, mas na aliança superior, na aliança melhor, no qual eu e você participamos, estamos nela, os nossos pecados são totalmente perdoados. Amém, queridos? E aí nós vemos ainda que não foi somente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que cancelou, que pagou, que riscou o nosso escrito de dívida. A Bíblia nos diz ainda em Atos, no capítulo 2, no versículo 27 e no versículo 31, o profeta Pedro, ele cita o profeta Davi, amém? Ele até chama de profeta Davi. Ele cita os salmos de Davi, amém? Ele diz que a minha alma não ficará na morte, e nem meu corpo receberá corrupção, amém? E ele diz que Davi, sendo profeta, ele não profetizou de si mesmo, porque o seu corpo recebeu corrupção, decomposição, estava junto com a dos seus pais. Mas quando ele diz isso, ele não fala de Davi, mas ele fala do seu descendente, que a minha alma não ficará na morte, nem meu corpo receberá corrupção ou decomposição, amém? E quando ele diz que a minha alma não ficará na morte, e fala de Jesus, o descendente que viria, não de Salomão, mas de Jesus Cristo, ele está falando morte, ele está falando ali, essa palavra no original é Hades, é inferno. Então diz que a minha alma não ficará no inferno, e nem meu corpo receberá corrupção. Então quando Jesus, ele pagou o meu e o seu escrito de dívida, ele não só pagou na cruz do Calvário, sofrendo aqueles tormentos ali, recebendo aquela cruz, recebendo na sua mão aquele prego, mas ele foi pagar o meu e seu escrito de dívida ainda nas regiões inferiores da terra. Ele foi pagar o meu e o seu escrito de dívida no inferno, no Hades, amém? Eu quero abrir com você em Atos, no capítulo 13, que ele vai falar a mesma coisa do texto de Atos capítulo 2. Atos capítulo 13, a partir do versículo 25, ele vai falar sobre isso. 35, perdão. Atos capítulo 2, versículo 13, capítulo 35, amém? Você está comigo? A sua aliança é superior, amém? Aleluia, baseados em superior promessa. Amém, queridos? E aí no 35, ele vai dizer assim: por isso também dizem outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção ou decomposição. Amém? E ele diz: porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais e viu corrupção, e viu decomposição. Amém? E aí ele diz no versículo 37, porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecido de que vos anuncio remissão de pecados por intermédio desse, ou seja, o sacrifício de Cristo, ele ter ido ao inferno, pagado a nossa dívida, isso ele anuncia o que? Remissão de pecados. E o que é remissão? É perdão de pecados, amém? É tirar da nossa memória, como se a gente nunca tivesse cometido o pecado, amém? Então o sacrifício do Senhor, o que ele foi fazer nas regiões inferiores da terra, isso anuncia remissão de pecados, amém? Então o Senhor não só nos redimiu, nos limpou quando o seu sangue foi derramado na cruz, amém? Não é só, é muita coisa, mas ele ainda desce às regiões inferiores da terra para pagar o meu e o seu escrito de dívida, amém? E aí ele continua a dizer no versículo 39, e por meio dele todo o que crê é justificado,
de todas as coisas das quais não podemos ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, na lei de Moisés, na aliança anteriores, não há justificação de pecado. Em nenhuma outra aliança tinha a justificação de pecados. O perdão dos pecados, totalmente perdão dos pecados, só tem nessa aliança que eu e você temos. Nas alianças anteriores, somente o homem ficava coberto, amém, dos seus pecados, mas não tirava, limpava a consciência deles de pecado. Mas agora em Cristo Jesus, na aliança que nós temos, aliança superior, melhor aliança, os nossos pecados são totalmente perdoados. Amém? Eu não sou mais um pecador, eu sou justiça de Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Amém, queridos? O sacrifício de Jesus valeu a pena. Dizer que eu ainda sou um pecador, depois do sacrifício de Jesus, dele vir como homem, sofrer naquela cruz, ir ao inferno, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu de nada. Mas a aliança que eu tenho com ele, eu fui livre totalmente do pecado. Mas eu ainda peco, mas o fato de eu pecar não faz de mim um pecador. Eu tenho um advogado à destra do Pai. Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Eu não tenho prazer no pecado. O pecado na minha vida é um acidente. Eu não vivo na prática do pecado. Amém? Eu pinto o meu quarto. Isso quer dizer que eu sou um pintor? Não, porque eu não vivo na prática. Eu dirigi um caminhão no multirão, então eu sou um caminhoneiro? Não, eu não vivo na prática. Amém? Então você não vive na prática do pecado, não faz de você um pecador. A aliança que você tem com o Senhor é uma aliança onde seus pecados foram justificados e Ele jogou no mar do esquecimento. Ele não lembra mais. Amém? Você é totalmente limpo. Amém? Totalmente perdoado. Amém? Então essa é a superior promessa, é a melhor promessa que nós temos. Nessa aliança que nós estamos com o Senhor, os nossos pecados são totalmente perdoados. Amém, queridos? Aleluia. A outra promessa superior e melhor que nós temos é que nós temos um novo coração, uma nova natureza. Em nenhuma outra aliança, o homem deixou de ter a sua natureza e o seu coração. Amém? Nessa aliança que nós temos, nós recebemos um novo coração e uma nova natureza. Em nenhuma outra, o homem deixou de ter a sua natureza caída e o seu coração de pedra. Amém? Mas nessa aliança que nós temos um novo coração. Amém? E uma nova natureza. A Bíblia nos diz em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 2, que outrora nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza éramos filhos da ira. Ou seja, outrora, por natureza, nós éramos filhos da ira. Amém? Nós éramos assim, nós tínhamos uma natureza caída, nós éramos filhos da ira. Amém, queridos? O profeta Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. É sim, o nosso coração era enganoso. Amém? Nossa natureza era uma natureza caída. Amém? Mas o profeta Ezequiel, ele disse algo. Ele diz: dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e darei a vocês um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Ou seja, hoje eu tenho um novo
coração, amém? Então meu coração era enganoso sim, amém? Quando eu era uma velha criatura, amém? Mas aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura, é novo, é recente, é diferente, amém? Foi tirado de mim um coração de pedra e me foi dado um coração de carne, um espírito novo. Agora o meu coração não é mais enganoso, porque eu sou uma nova criatura. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 4, diz que nós somos coparticipantes, ou seja, participamos juntos, somos coparticipantes da natureza divina. A sua natureza hoje é a natureza divina. Você tem a mesma natureza de Deus habitando dentro de você, amém? Hoje você não é mais filho da ira. Romanos no capítulo 5, no versículo 1, diz que justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Hoje você não tem mais a ira de Deus sobre você, ou você não atrai mais a ira de Deus sobre você, ou não vai atrair a ira de Deus sobre você. Hoje você tem paz com Deus, amém? Você tem paz com Ele, você é uma nova criatura, a sua natureza foi transformada, foi mudada. Você tem a natureza de Cristo Jesus, você tem a natureza de Deus habitando dentro de você. Então o seu coração não é enganoso, amém? Em nenhuma aliança a natureza do homem foi transformada, mas nessa aliança superior, nessa aliança melhor, a sua natureza foi transformada, amém? Você é a cara do Pai no seu espírito, amém? Você é novo, você é recente e você é diferente, amém, queridos? Glória a Deus. Uma foto aí, Giovana. Vou ajudar no seu ministério. Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta, amém? A outra coisa que nós temos de superior ou de melhor nessa aliança é: somos recebidos como filhos. Nessa aliança você está sentado na mesa, você é filho, amém? Você não é mais filho da desobediência, filhos da ira, filhos do diabo. Tudo isso a Bíblia fala das suas paternidades. Hoje nós somos filhos de Deus, porque nós temos uma nova natureza, e hoje nós somos filhos de Deus, porque o Espírito testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus, amém? Então hoje você tem um Pai. Deus não é somente o seu Deus, mas Ele também é o seu Pai, e nessa aliança eu sou chamado de filho, amém? Eu sou filho de Deus. Mas você pode me dizer: mas pastor, eu já não era filho de Deus? Não. A Bíblia nos diz em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda o quê? Ele fala toda criatura, não fala todo filho. Ele fala a toda criatura. Então a criatura que ouve o evangelho, que é as boas novas, boas notícias de Cristo, e o recebe, esse se torna filho de Deus. Porque João 1, 11, 12 diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Então nessa aliança eu sou filho de Deus, amém? Se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, que é o meu irmão mais velho. Hebreus diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmão. Meu Deus do céu, nessa aliança você é filho, amém? Você está sentado à mesa,
Amém? E você tem tudo no que essa aliança pertence a você, porque você é filho. Amém? Aleluia, glória a Deus. E a quarta e a última, amém? Nessa aliança, nós temos experiência maior em relação ao Espírito Santo. Nessa aliança, você tem experiências maior com o Espírito Santo. Nas alianças anteriores, no Velho Testamento, nós vemos que o Espírito Santo, ele vinha somente em parte sobre pessoas específicas. Porque somente em parte, porque só vinha sobre o homem, não vinha dentro, não habitava dentro do homem, por conta da sua natureza caída que o homem tinha. Amém? E vinha só em parte, porque só vinha sobre, não vinha dentro, e vinha sobre pessoas específicas. Vinha sobre o profeta, vinha sobre o rei, e vinha sobre o sacerdote, ou sobre aqueles que iam fazer uma tarefa especial para o Senhor, como Bezalel. Amém? Então não vinha sobre todas as pessoas, vinha sobre pessoas específicas, e somente em parte. Amém? Mas os profetas, eles profetizam algo. Amém? E nós vemos primeiro o profeta Ezequiel, ele falando: dar-vos-eis um coração novo, um espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. E aí ele diz: porei dentro de vós, depois que eu mudar a sua natureza, amém? Fazer de vocês filho, e porei dentro de vós o meu espírito. Ou seja, agora o Espírito Santo habitando dentro de nós. Amém? Em João, no capítulo 7, ele fala que do seu ventre fluiriam rios de água viva. E aí ele diz, ele estava falando sobre o Espírito Santo. Ou seja, você tem o Espírito Santo habitando no seu ventre. Por isso que você pode perguntar: por que quando vocês falam do Espírito Santo, vocês botam a mão aqui? É porque do seu ventre fluirão rios de água viva. Ele estava falando do Espírito Santo. Você tem Deus na barriga. Você tem o Deus, o Espírito Santo habitando dentro de você. E aí isso foi o que o profeta Ezequiel profetizou. Mas depois o profeta Joel, ele diz que ia chegar o tempo que o Espírito Santo viria sobre o quê? Toda. Não só sobre um, sobre o outro, sobre rei, sobre profeta, sobre sacerdote. Ele diz que o Espírito Santo viria sobre toda a carne, ou seja, duas experiências com o Espírito Santo que só é possível nessa aliança superior. O Espírito Santo habitando dentro de nós e o Espírito Santo vindo sobre nós. Aleluia! Às vezes a gente fica pensando: eu queria até com Daniel, com Moisés, com aqueles homens da fé, os heróis da fé, como que foi essa intimidade que você tinha com o Senhor? Querido, não vai ser isso, vai ser o contrário. Quando a gente chegar no céu, eles vão perguntar: como é ter Deus na barriga? O Espírito Santo só vinha sobre nós, amém? Mas vocês não. Aonde vocês estão, está a presença. Vocês são o templo do Espírito Santo, vocês são a habitação de Deus, amém? No Espírito. Aonde você está, você é o tabernáculo de Deus. Aonde você está carregando a presença de Deus. E isso só é possível nessa aliança que você tem, que é superior, que é melhor. Amém, queridos? E eu gosto do que Jesus, ele diz ainda em João, no capítulo 14, no versículo 16, ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aleluia. Outro Consolador. E eu gosto dessa palavra outro,
Porque essa palavra outra, ela pode ser aplicada na nossa língua portuguesa de duas maneiras diferentes. Quando você vai a um restaurante e você pede uma comida, esse é o exemplo do Rafinha. Eu gostei, gravei, peguei para mim, tomei posse. Quando você vai num restaurante e você pede uma comida, né, Rafa? E você não gosta da comida. E aí você pede uma outra. Uma outra o quê? De um tipo diferente, porque você não gostou daquela comida. Agora, quando você vai num restaurante e pede uma comida, e você gostou daquela comida, você me pede uma outra, você está pedindo uma outra do mesmo tipo, porque você gostou. Amém? Então, o outro nós podemos aplicar outro de um tipo diferente, ou outro do mesmo tipo. E nós temos duas palavras gregas para cada uma delas. Nós temos a palavra héteros e alos. A palavra héteros é a palavra, da onde vem a nossa palavra em português heterossexual, que fala da relação de um homem, ser humano, com o outro de um sexo oposto. Amém? É um outro de um tipo diferente. E nós temos a palavra alos, que é outro do mesmo tipo, do mesmo caráter, do mesmo tudo, uma duplicata. A gente não adivinha, né? A gente não é desse negócio de adivinhar, mas adivinha. Qual palavra ele usou? Héteros ou alos? E quando ele diz, eu vou enviar outro, eu vou enviar alos, outro do mesmo tipo, do mesmo caráter, do mesmo tudo, uma duplicata minha. Você tem uma duplicata de Jesus habitando dentro de você. Assim como Jesus era a expressão exata de Deus, o Espírito Santo, ele é a expressão exata de Jesus. Você fala assim, eu queria estar na época de Jesus e ver aquele poder. Eu acho que eu seria um dos 70, eu acho que eu seria um dos 12, não, eu acho que eu seria um dos 3, estaria agarrado nele. Ei, você não entendeu a função do Espírito Santo. Ele é outro do mesmo tipo, do mesmo caráter, do mesmo tudo, uma duplicata de Jesus, e habita dentro de você. Você é a morada, é a habitação dele, ele habita dentro de você. E mais, ele diz que outro consolador, paracletos, para ao lado, e cletos chamado para estar ao seu lado. O chamado do Espírito Santo é de estar ao seu lado, perto de você, todo o momento. É o chamado dele, como uns têm um chamado de apóstolo, outro de profeta, outro de evangelista, outro de pastor, outro de mestre. O do Espírito Santo é para estar ao seu lado, seu ajudador a todo momento. Amém? Aleluia. Um relacionamento de intimidade que nenhuma aliança tinha, mas na aliança que você tem, você chama ele de Pai. Ele habita dentro de você, dentro do seu espírito. Amém? Aleluia, aleluia. E que benefício eu tenho de ter o Espírito Santo dentro de mim? A Bíblia diz, quando eu oro em línguas, porque ele fala de duas experiências, habitando dentro e habitando sobre. Amém? E nós vemos o exemplo dos discípulos de Jesus. Nós vemos o exemplo dessas duas experiências. Em João, no capítulo 20, no versículo 22, ele sopra sobre os discípulos, recebem o Espírito Santo. Amém? Só que em Lucas, no capítulo 24, em Atos, no capítulo 1, ele fala, permaneçam em Jerusalém, permaneçam na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então você observa que Jesus sopra sobre os discípulos, recebem o Espírito Santo. E agora ele diz, permanecem em Jerusalém, até que vocês recebam o Espírito Santo. Duas experiências. A primeira experiência, quando ele sopra sobre os discípulos, eles recebem o Espírito Santo dentro. A segunda experiência, que acontece em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos, quando de repente ouvem um som como de um vento impetuoso, e pousa sobre eles língua como de fogo, e todos passam a falar em outras línguas. Eles são revestidos de poder, eles recebem o poder, o Espírito Santo sobre eles. Amém? E qual o benefício que isso me traz?
traz para nós. Quando eu oro em outras línguas, a Bíblia diz que eu me edifico. Quando eu oro em outras línguas, Judas diz que eu edifico a minha fé santíssima. E recebendo esse Espírito Santo, ele vai me guiar por todos os lugares, porque o Espírito testifica no meu espírito, ou seja, ele vai falar ao seu espírito, ele vai dar direção no seu espírito, amém? Então, com essa comunhão, com essa intimidade que eu tenho com o Senhor, ele vai me dar direção, ele vai me guiar. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ou seja, é no espírito do homem que ele vai iluminar, ele vai trazer direção, ele vai dar clareza. Mas quando ele diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ele não está em mente a lâmpada elétrica que foi criada por Thomas Edison em 1879, não existia depois de Cristo, amém? E quando ele está em mente, é da lâmpada, é a lâmpada que para ser acesa precisa do azeite. Azeite é uma figura do Espírito. Você lembra a parábola? Eu falo das viúvas, eu mato aquela mulher toda. É das 10 virgens, fala que tinham 5 prudentes e 5 nécias. Amém? Elas eram prudentes, porque além de levar as suas lâmpadas, elas levavam azeite para manter as suas lâmpadas acesas. Então quando diz que a lâmpada do homem, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é a lâmpada que para iluminar era necessário o azeite. Então o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é no Espírito do homem que o Senhor vai dar direção, que vai guiar. Mas para que o Espírito do homem seja a lâmpada do Senhor, o Espírito Santo, que é uma figura do óleo, precisava estar habitando dentro de nós. E só nessa aliança que nós temos isso, o Espírito Santo habitando dentro de nós e trazendo direção. Amém? 1 Coríntios 2:9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração ou na mente humana o que Deus tem preparado para ele. Ou seja, não é com a mente, não é com o ouvido, não é com os olhos que nós vamos receber a direção do Senhor. Mas o versículo continua: mas Deus nos revelou pelo Espírito, que a todas as coisas prescruta, sonda até as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus e ilumina o seu espírito e traz direção no seu espírito. E para encerrar, eu quero ler o último versículo com você. Tinha tanta coisa para dizer, mas não vai dar tempo. João capítulo 16, no versículo 13. Aleluia. João 16, 13. Amém? Nós vemos que em Atos capítulo 12 o Espírito Santo veio e habita dentro de nós e veio sobre nós. E aqui em João 16, 13 ele diz assim: quando vier porém o Espírito Santo, ele já veio, o Espírito da verdade, já veio, amém? Quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará coisas que hão de vir. Ele diz que o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus e nos revela coisas que ainda vão acontecer. Amém? Uma intimidade perfeita com o Pai, ele dirigindo todos os seus caminhos e todos os seus passos. Uma aliança superior, uma aliança melhor, porque nessa aliança você tem proteção, você tem segurança, você tem provisão, você tem cura, mas você tem um novo coração, uma nova natureza, você é filho, teus pecados foram totalmente perdoados, e você tem uma experiência com o Espírito Santo que nenhuma das outras alianças tinha. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, amém? Uma aliança superior, amém? Você está sentado na mesa, você é filho de Deus, amém, queridos? Aleluia. Gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria fazer um convite para você que entrou aqui nessa noite.
você viu que essa aliança que Cristo fez conosco, purifica os nossos pecados, muda a nossa natureza, muda o nosso coração, nos faz filho, e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, para que você faça parte dessa aliança. Ele já fez tudo, basta você crer nele, basta você recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você com o coração crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca confessar Jesus como Senhor da sua vida, você é salvo, você entra nessa aliança, você tem a sua natureza transformada, você se torna um filho de Deus, os seus pecados são purificados, e o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Tão fácil de entrar nessa aliança, basta você crer em Jesus como Senhor da sua vida, e com a sua boca confessar Jesus como Senhor da sua vida. Crer com o coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca confessar Jesus como Senhor da sua vida, você vai ser salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Simples assim, de graça para nós, porque Ele pagou o preço. Ele sofreu na cruz, foi às regiões inferiores da terra, amém? Para pagar o meu e seu escrito de dívida. Hoje eu acesso essa salvação desse jeito, de graça, mediante a fé. Esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos e por isso falamos. Cremos com o nosso coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e confessamos com a nossa boca Jesus como Senhor da minha vida, e eu sou salvo. Amém? Eu sou salvo, meus pecados são purificados, Ele não lembra mais. Amém? A minha natureza é transformada, me torno um filho de Deus, e tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. Tudo isso somente confessando Jesus como Senhor da sua vida. Pergunto para você nessa tarde, noite: você deseja Jesus como Senhor da sua vida? Levante uma de suas mãos. Ou deseja voltar para os caminhos do Senhor? Você um dia fez essa confissão de fé, e agora deseja voltar para os caminhos do Senhor. Você se distanciou, se afastou, e hoje você quer voltar para a casa do Pai. Você está aqui nessa condição, deseja Jesus como Senhor da sua vida, ou voltar para os caminhos do Senhor. Basta você fazer um sinal assim para mim, com a sua mão. Você está aqui nessa condição? Aleluia. Nós vamos adorar e louvar. Aleluia. E você pode aí no seu lugar levantar as suas mãos, sentado à mesa. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.